Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre atelectasia. Uma alteração muito comum dentro da terapia intensiva, muito comum para aquele que lida com fisioterapia respiratória, com aquele profissional que trabalha na fisioterapia respiratória. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema comigo, fica comigo até o final deste vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, não esquece de curtir esse e outros vídeos do canal Apollo Fisioterapia. E se você quiser receber notificações de tudo que eu faço de novo aqui no nosso canal, você precisa apertar o sininho que está aqui embaixo, beleza? Então aproveita aí os nossos vídeos, aproveita curtir esse e os outros vídeos. Vamos para o vídeo de hoje aqui no canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, pessoal, vamos acertar aqui nossas telas, nossas câmeras e vamos começar então aqui a falar sobre atelectasia. É um tema que faz parte lá da nossa formação, faz parte aí, você que é estudante de fisioterapia, provavelmente deve ter um tema lá em fisioterapia respiratória que o seu professor vai abordar com você a atelectasia. A atelectasia é a ausência de ar dentro dos alvéolos, então a gente sempre guarda esse prefixo, a letra A, como algo que de ausência, né? Ausência de ar dentro dos alvéolos. Bom, então, considerando aí, né, que a atelectasia é a ausência de ar dentro dos alvéolos, a gente tem como conceito geral aqui uma definição que é o colapso de unidades alveolares periféricas que vai produzir uma diminuição no volume pulmonar. Isso é importante que a gente saiba nesse momento, porque a gente vai ver aqui radiologicamente uma das características que me ajuda a identificar a atelectasia é a diminuição do volume na radiografia de tórax. Bom, considerando essa fisiopatologia de colapso alveolar e as consequências disso para o paciente, a fisioterapia respiratória tem uma ação bastante importante, tanto na sua identificação, na sua prevenção e também numa correção de uma possível ocorrência da atelectasia, portanto, no tratamento, né? Sugerindo, portanto, que a gente tem que ter um tratamento imediato quando se fala da atelectasia. E esse tratamento imediato é a reexpansão de áreas colapsadas, é a reexpansão pulmonar, que isso não é tema do vídeo de hoje, mas que a gente vai depender muito, né, o tratamento da condição que o seu paciente está, qual é a situação que esse paciente está, qual é a idade dele, se ele tem outras comorbidades, por isso que hoje não é tema desse vídeo. Bom, a telectasia, então, ela é uma alteração extremamente comum, como eu falei para vocês, que vai acontecer especialmente em pacientes anestesiados, né, pacientes pós-cirúrgicos, é muito comum acontecer uma complicação pós-operatória, pacientes internados na UTI, pacientes em sala de recuperação pós-operatória e pacientes que têm algum tipo de predisposição a complicações infecciosas, normalmente maior naqueles pacientes com necessidade de suporte ventilatório, seja ele suporte de O2, seja ele ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Então, a ideia da atelectasia, né, dessa fisiopatologia, é que a gente faça a prevenção, o reconhecimento delas e assim trate também as atelectasias. Bom, etiologia da atelectasia. Existem vários mecanismos que levam à ocorrência da atelectasia, mas vamos estudar um pouco cada um desses mecanismos rapidamente aqui. A atelectasia a gente pode classificá-la então uma atelectasia de reabsorção, aquela cujo ocorre uma obstrução brônquica e o ar não chega até os alvéolos e aí o ar dentro desse alvéolo que manteve aquele, ficou parado lá dentro, ele vai acabando por diferença de concentração, ele vai acabando sendo reabsorvido. Né? Então aí colapsa o alvéolo. Um outro mecanismo é a compressão mesmo dos alvéolos, né? Uma compressão e relaxamento, que é a pressão local direta. Então, por exemplo, um paciente que ficou muito tempo deitado na mesma posição, a compressão, o peso do próprio parênquima, o peso do tórax do paciente leva a uma alteração aí, leva ao colabamento alveolar. Alteração de tensão superficial do alvéolo, ou seja, qualquer doença que leva a déficit de surfactante. Por exemplo, um paciente sequelado de SARA, pacientes que têm alteração na produção de surfactante, terão esse tipo de etiologia que pode levar à ocorrência da atelectasia. Redução da elasticidade ou do parênquima pulmonar, quer dizer, redução, pacientes com fibrose pulmonar, por exemplo, pacientes com volumes e capacidades diminuídos por alteração de doença de base. Então são 4 mecanismos basicamente: a reabsorção, a compressão direta, a alteração de surfactante e redução dos volumes pulmonares. Então,
A fisiopatologia acontece da seguinte forma, né? Eu tenho aqui então a via aérea ocluída, o aprisionamento de ar, ocorre a reabsorção. Sabe-se que então que a taxa de solubilidade de gás ele vai ser relevante aqui nesse processo. Ou seja, né, nitrogênio e hélio em 2 a 3 horas ele já começa a ter a acabar, né? Então ele começa a ter a sua reabsorção. Já o oxigênio, se ele tiver 100%, em 6 minutos isso vai acontecer. Então o uso de oxigênio em excesso leva inclusive à atelectasia. Os anestésicos são grandes responsáveis pela alteração na produção do surfactante e o próprio tempo de cirurgia, por isso que tanto paciente cirúrgico acaba tendo atelectasia, ficar na mesma posição, anestesiado, muitas vezes com volumes pulmonares baixos, né? O anestesista não tem possibilidade de aumentar o volume dependendo da cirurgia que está acontecendo ali, e aí então redução de volume corrente acaba levando à ocorrência de atelectasia. A taxa e a extensão da atelectasia, então ainda continuando pensando aqui na fisiopatologia, depende aí das comunicações interalveolares e interbrôncicas ou até a alvéolo brônquica, né? Então, onde a comunicação entre esses alvéolos aqui vai depender do que vai acontecer. Lembrando que a atelectasia ela pode ter fechamento e abertura, né? Então aí eu vou ter a insuflação, a desinsuflação, estresse da via aérea e lesão epitelial. Eu posso também ter uma reação inflamatória acontecendo aqui, o que vai levar à lesão do pneumócito do tipo 2. Agora, a importância dos canais de comunicação interbronca, interalveolar ou broncoalveolar é extremamente relevante, já que a ventilação colateral vai ser fundamental, inclusive quando eu pensar numa conduta de reexpansão alveolar. Bom, quais são as consequências funcionais da atelectasia? Vamos lá. Primeiro, se eu não tenho área de troca, eu vou ter a primeira consequência como a hipoxemia. Vou ter perda de mecânica pulmonar, alteração da complacência pulmonar, complacência estática especificamente. Aumento da resistência vascular pulmonar por conta alvéolos atelectasiados podem ativar o reflexo de hipóxia alveolar, que vai fazer vasoconstrição naquela região. A hiperdistensão de unidades adjacentes, quer dizer, a compensação, uma hiperdistensão compensatória de unidades alveolares adjacentes, especialmente em pacientes que estão em ventilação mecânica, e o edema pulmonar após a reexpansão, né? Ou seja, você estava fazendo uma vasoconstrição, a hora que eu abro esse alvéolo, eu desfaço a vasoconstrição, aumento a pressão hidrostática e posso ter um edema pulmonar rebote aí, né? Um edema pulmonar pós-reexpansão. E por fim, lesão pulmonar, como a gente viu, de abertura e fechamento, o atelectrauma pode levar então a um processo inflamatório e levar a uma lesão alveolar. Quais são os sinais e sintomas, né, que eu fico bem atento aí quando eu tenho a atelectasia? Então ele vai variar de acordo com a área colapsada, obviamente, porque áreas mais colapsadas, esses sinais e sintomas pioram, de maior quantidade de área colapsada, mas eu tenho aí, né, a tosse como a taquipneia, a tosse, o estridor laríngeo e a dispneia, quando você tem a ocorrência da atelectasia. Muito comum o chiado constante e bem localizado na área da atelectasia, diminuição ou ausência do murmúrio vesicular com percussão maciça, né, naquele local. Se você não sabe o que é percussão, se você não sabe o que é o chiado, os sons aí da ausculta, você não pode deixar de assistir os vídeos que eu fiz aqui no canal. Tem uma live sobre avaliação e tem aqui, né, também uma live sobre a ausculta pulmonar. Acompanha lá que é bastante interessante. Bom, diminuição da expansão torácica, contração das musculaturas próximas ali à atelectasia, porque eu estou tentando reexpandir, né? Tudo isso, obviamente, quando o meu paciente respira espontaneamente. Olha aí. Então aqui nós temos um exemplo de uma atelectasia numa criança, onde você tem aqui desvio, inclusive, do mediastino para esse ponto de tração, aqui onde eu tenho a hipotransparência. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho desvio do mediastino, a traqueia como está descentralizada, e o pulmão direito todo aqui atelectasiado, com uma presença aí de uma hiperinsuflação compensatória no lado esquerdo desse tórax. Aqui já é o contrário, é uma atelectasia à esquerda, também com desvio, paciente traqueostomizado, ó, e o lado direito, todo ele reexpandido, aí, hiperdistendido, né, provavelmente paciente em ventilação mecânica. Aqui também, ó, traqueostomizado, área de reexpansão, né, de compensação à direita, atelectasia à esquerda, e aqui uma atelectasia que acontece por reabsorção, mas principalmente por presença aqui da cânula orotraqueal seletiva, né? Nós temos aqui uma cânula seletiva, para quem não viu, ela aí pertinho. Então, a característica radiológica da atelectasia é a hipotransparência no local da atelectasia,
redução dos volumes, do volume aéreo, né, do volume pulmonar, né, então eu tenho uma perda de volume pulmonar com possível desvio de fissuras, desvio de mediastino, desvio do coração, possível elevação do diafragma naquela região e hiperinflação ou hiperdistensão alveolar compensatória do lado contralateral. Sempre lembrar, né, de prevenir, né, então, especialmente em crianças, nos prematuros, é muito comum acontecer, usar o surfactante, os médicos usam aí o surfactante quando necessário, cuidado com a oxigenoterapia, evitar porque ele acaba te levando a uma telectasia de absorção. Cuidado também com a ventilação mecânica, como a gente viu lá na seletiva, mesmo sendo de um adulto, isso é muito comum também acontecer nas crianças. Promover sempre higienização bronca, porque a higiene bronca vai evitar também a telectasia por absorção, já que ela o que desencadeia é uma obstrução bronca, e promover o posicionamento adequado e a correção de postura. A gente pode tratar, quando consideramos aí o paciente de risco para desenvolver a telectasia, tratar o pré-operatório, né, trabalhar lá com o controle das doenças de base, seja ele asma, DPOC, o próprio tabagismo como uma alteração que pode levar a complicações no pós-operatório. No intraoperatório, fazer manobras de reexpansão, né, de recrutamento alveolar. E no pós-operatório, no caso de pacientes cirúrgicos, então nós temos aí fazer técnicas que aumentem o volume pulmonar. Então, os padrões ventilatórios, a ventilação com pressão positiva intermitente e a própria fisioterapia respiratória com pressão positiva vai levar, então, aí a melhorar, né, a tratar as atelectasias. Beleza? Pessoal, eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo que nós estamos fazendo mais uma vez aqui no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece de curtir os vídeos, de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.